Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Salve, Sardenberg, Nadédia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. E o Ricardo Barros, hein, Vera? Ele chegou querendo dar as cartas ali, né, Sardenberg? Ele foi hoje disposto a ensinar os senadores, o Padre Nosso, os vigários ali, e comandar o próprio depoimento. Chegou numa arrogância absoluta, empáfia, negando todas as acusações, dizendo que, na verdade, não é que o Luiz Miranda, que o presidente Jair Bolsonaro fez uma afirmação ao deputado Luiz Miranda, sim, teria feito uma pergunta se era uma coisa do Ricardo Barros e que só o teria feito porque o próprio Luiz Miranda levou uma foto do Ricardo Barros numa reportagem sobre a Global Medicamentos. Então ele tenta criar uma narrativa segundo a qual é um perseguido por vários órgãos de controle, pela imprensa, pela CPI, por outros depoentes. É um grupo todo que se mobilizou para perseguir o deputado Ricardo Barros. O depoimento muito tenso, interrompido em várias ocasiões por bate-bocas, suspensa a sessão agora. Eu acabei de falar com o senador Omar Aziz, e ele me disse que o G7 está avaliando se vai retomar ou não o depoimento dele ou se deixa para ouvi-lo em outra ocasião, depois do depoimento do Francisco Maximiano da Precisa, Sardenberg. Pois é, a Vitória Bel, nosso repórter, estava dizendo isso, né? Por que eles querem deixar para depois? Porque eles acreditam que o depoimento do Francisco Maximiano pode trazer mais elementos da ligação do Ricardo Barros com o contrato da Covaxin e com esse caso aí, com outras empresas farmacêuticas, como essa Precisa, como a Global, que é uma empresa ligada à Precisa e que foi descredenciada porque teve contratos com o Ministério da Saúde e não entregou os medicamentos que vendeu. O Ricardo Barros fez uma defesa da Global e ele está acompanhado de um advogado que é da Precisa, mas ainda assim ele nega qualquer ligação com essa empresa. E ele já disse de antemão para os senadores o que o Francisco Maximiano vai dizer quando se sentar perante a CPI. Ele falou, o Francisco Maximiano vai vir aqui e vai dizer que não tem nada a ver comigo. Então, quer dizer, dá a entender que as coisas estão todas combinadas, já que já está tudo dominado. Me chamou a atenção também, Sardenberg, a narrativa que ele tentou colar lá, que foi a que levou os senadores a protestarem e suspenderem a sessão. Segundo ele, o que horroriza o mundo e o que faz queimar o filme do Brasil no exterior não é a gestão do governo federal no curso da pandemia, não é a compra de uma vacina como essa da Covaxin caríssima e nas condições que foi, e sim a CPI. A CPI é que estaria espantando laboratórios interessados em vender vacina para o Brasil. Ele chegou até a defender o preço praticado no contrato da Covaxin, disse que como era uma vacina de dose única, valia a pena pagar mais por ela do que por todas as outras vacinas que o Brasil negociou. Essa aí é de doer, né? Quer dizer que... Bom, e além disso é inteiramente falso, porque as farmacêuticas estão vendendo vacina, né? É lógico, e porque a própria Bharat Biotech lá atrás tinha oferecido diretamente essa vacina muito mais barata do que essa intermediária da qual o Brasil comprou. Ele negou a ligação com o Roberto Dias, com todos os outros servidores do Ministério da Saúde envolvidos nesse contrato, disse que não foi ele que nomeou a Regina Célia, não foi ele que nomeou o Roberto Dias, enfim, num tom bastante arrogante. Os senadores não estão gostando desse tom, mas o fato, Sardenberg, é que se sabia, e eu falei aqui, lembra algumas vezes, que esse seria um depoimento difícil, porque ele é um político muito experimentado, macaco velho, safo, e que ou eles tinham alguma coisa muito ali de documento envolvendo ele, eles deveriam analisar primeiro as quebras de sigilo antes de ouvi-lo. Perguntei isso também para o Renan Calheiros no Roda Viva. Olha, os senhores estão preparados para ouvir o Ricardo Barros? Sabia que não seria um depoimento simples. Eu acho que essa ideia deles de suspender
e trazê-lo num outro dia, talvez tenha esse condão de fazer com que eles façam o que não fizeram, né? O dever de casa. Você viu aquela história do tucunaré? Qual que é a história do tucunaré? O Omar Aziz disse que lá no Amazonas, quem morre pela boca é tucunaré. Ah, e aí sim, ele sim. falou... E aí ele adora essas metáforas. Não deu uma de amazônicas. tucunaré, deputado. E aí falou pro Ricardo Barros, não dê uma de tucunaré. E aquele ele argumento, adora essas metáforas. o argumento lá de que o Bolsonaro não disse que eu estava envolvido, né? Ele perguntou. Essa é Impressionante, a né? chave do argumento dele. Não foi uma afirmação, foi uma pergunta. A gente tem que chamar o professor Pasquale para comentar o depoimento dele, porque virou tudo uma questão semântica. Ser gozado. Então tá bom. Vamos ver se a Tati e o Fernando fazem isso mais tarde com o professor Pasquale. Vera Magalhães. Tá bom, gente. Obrigadíssimo, Vera. Até amanhã. amanhã.